Boa noite, pessoal. Começando mais um dos nossos encontros pontualmente às 9 horas. Já desejando uma ótima noite para todos vocês que forem entrando ou vocês que estão assistindo depois esse encontro gravado. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade hoje ao encontro que nós começamos ontem, na noite de ontem, falando sobre empreendedorismo. Nosso objetivo aqui, para quem não conseguiu assistir ontem, quem está chegando agora, para entender o que são esses encontros, na verdade, são 2 aulas que nós programamos sobre os pilares básicos de empreendedorismo para você que almeja abrir um negócio ou que já tem o seu próprio negócio funcionando, mas que ainda se sente em dúvida, se sente inseguro, precisa de alguma estrutura. Às vezes você já tem até uma equipe que executa algumas tarefas para você, alguns parceiros, mas que você quer ter as rédeas, e ter o controle se as coisas estão indo no caminho certo. Então ontem, para quem não assistiu, tem o link, tem gravado aqui no Instagram, tem também no nosso canal do YouTube, o lotus.gestão. Então, ontem nós falamos um pouquinho sobre plano de negócio, planejamento estratégico, falamos também sobre marketing, os pilares de marketing, tudo de uma forma muito superficial, porque foi o que o tempo nos permitiu, mas a ideia aqui é que vocês tenham conhecimento dos conceitos básicos, dos fundamentos básicos, para que vocês possam se aprofundar e para se estruturarem. Então, estamos começando aqui no Instagram, estamos começando também no Zoom, estou dando aqui o start também para a gente poder começar a gravação pelo Zoom. Esse material, então, vai ficar gravado para quem precisar assistir depois. Se você conhece alguém que se interesse por essa temática, compartilha com essa pessoa e nos ajude a chegar a mais pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Bueno, sou fundadora da Lotus. A Lotus é uma empresa de consultoria empresarial, onde a gente ajuda empresários de qualquer porte de negócio a estruturarem os seus negócios. Então a gente costuma fazer o que a gente fala, de passar um pente fino e ir analisando todos os pilares dentro do empreendedorismo, onde esses empresários precisam de algum auxílio. Nós temos treinamentos em técnicas de vendas, em recepção, atendimento, a jornada do encantamento do cliente. Então nós temos uma série de produtos aí que auxiliam esses empresários a alavancarem os seus negócios e alcançarem os resultados esperados. Então, a proposta para hoje, continuando a conversa que nós iniciamos ontem, é falarmos um pouquinho sobre jornada de atendimento ao cliente. Para quem está aqui pelo Instagram, se quiser acompanhar a gente pelo Zoom, é melhor que vocês conseguem visualizar a apresentação e os slides que nós estamos compartilhando. Então, com relação à jornada de atendimento ao cliente, eu sempre comento com os nossos clientes que passou-se o tempo onde a gente tinha aquela crença que o vendedor era aquela pessoa que nascia com as habilidades de vendas, Então a gente muito ouvia falar sobre o vendedor nato, eu tenho dom ou não tenho dom de vender. Hoje já se entende que vendas nada mais é do que uma habilidade, como qualquer outra habilidade, que é treinável, Então existem treinamentos, existem técnicas, existe uma forma da gente aperfeiçoar um processo de vendas para que a gente chegue o mais próximo possível do resultado que a gente almeja. É óbvio que durante um processo de vendas existem uma série de variáveis, A gente não consegue controlar o processo do início ao fim. Existem uma série de questões que podem mudar, até porque existe um outro lado que é o lado do comprador, Mas a gente pode, baseado em técnicas, chegar o mais próximo possível do que a gente almeja, que é concretizar essa venda. Então eu recebo muitos clientes, por exemplo, principalmente de clínicas, de consultórios, que costumam comentar com a gente assim, eu até consigo captar um quantitativo bacana de clientes, as pessoas me notam, chegam até mim, só que normalmente elas entram em contato pelo WhatsApp, perguntam o preço do procedimento e quando eu passo o preço elas somem, Essa é uma realidade muito comum. E aí eu falo que o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso, A jornada de atendimento ao cliente, como vocês estão vendo aqui na imagem pelo Zoom, ela é feita por essa sigla que eu chamo de CPSP. O que é isso, CPSP? Conexão, problema, solução e preço. Nada mais é do que você conseguir guiar o seu cliente por essa trajetória. Então, antes de mais nada, minimamente necessário que você estabeleça uma conexão com essa pessoa que está chegando até você, esse possível cliente.
Quantas vezes a gente, como cliente, a gente não chega a um determinado estabelecimento, a um determinado local, e a gente tem aquela sensação que a gente está atrapalhando o atendente, né? Às vezes a gente é atendido com tanta má vontade, com tanto descaso, que você sai do lugar sentindo assim, nossa, eu entrei aqui e estou atrapalhando, deixa eu ir embora. E aí é óbvio que você acaba não efetuando a compra do que você foi buscar naquele lugar. Então, antes de mais nada, você precisa estabelecer uma conexão com esse cliente para que ele se sinta de uma forma acolhido, interessado pelo que você tem a propor para ele, né? Então, essa é a primeira etapa de qualquer processo de vendas onde eu estabeleço uma conexão. Essa conexão é óbvio que hoje em dia não necessariamente ela acontece presencialmente todas as vezes. Então a gente precisa ter recursos e técnicas onde a gente consiga, e é cada vez mais difícil porque a atenção das pessoas está cada vez mais dispersa, né? E a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu preciso estabelecer algum processo onde eu consiga, nem que seja pelo WhatsApp, estabelecer uma conexão minimamente com o meu cliente. Ele precisa de alguma forma se sentir especial, se sentir diferenciado, né? Se sentir ouvido, se sentir atendido. A partir do momento que eu consigo minimamente estabelecer uma conexão, eu vou, como vocês estão vendo aqui no slide pelo Zoom, para a segunda etapa, que é o problema. Ontem nós comentamos um pouco a respeito de que muitos clientes às vezes nos procuram e não tem nem dimensão do problema que eles têm, né? Toda venda, a gente entende que ela é motivada ou por uma necessidade ou por um desejo, né? Então aqui eu estou chamando de problema de uma forma geral, mas o que está impulsionando aquela pessoa a ir buscar aquele produto ou aquele serviço que ela está buscando? Então, eu preciso muitas vezes entender qual que é esse motivador e em algumas vezes, inclusive, trabalhar com o meu cliente para que ele entenda. Porque é muito comum, às vezes, as pessoas buscarem por impulso uma compra de um produto ou de um serviço e ainda nem estarem cientes da real necessidade, do que está motivando por trás delas a fazer aquela compra. Então é importante, e aí existem algumas técnicas de perguntas, de abordagem, onde a gente consegue ir entendendo quais são as razões que trazem aquele cliente até nós. E aí vocês percebem que aquela conexão minimamente estabelecida no início, ela vai cada vez mais se aprofundando, e aí eu vou criando vínculos com esse cliente, trazendo ele até mim. A partir do momento que eu entendi o que motiva meu cliente, e isso está claro para mim, eu passo para essa terceira etapa que eu chamo de solução. Ou seja, eu vou mostrar para esse cliente que eu tenho nas mãos a solução para o problema dele. Seja o meu produto, seja o meu serviço, eu vou atender essa dor que ele me traz. E aí, quanto mais eu conseguir demonstrar confiança, credibilidade, autoridade no assunto, mais eu consigo fazer uma entrega, né, mais efetiva. E com certeza o meu processo de vendas vai se aproximando cada vez mais de eu concretizar uma venda de fato. Então é importante que quando eu apresente a solução, eu não apresente simplesmente o produto que eu estou oferecendo, mas eu apresente para o meu cliente os benefícios e os valores que esse produto traz, né? E aí, só por final, na etapa final, que é o último P que vocês estão vendo aqui no slide, que eu falo de preço. Então, aquele caso que eu falei no começo, né, do WhatsApp do cliente que manda perguntando quanto que custa o produto ou o serviço, e a gente fala o preço e ele some, é óbvio que ele vai sumir. Porque muitas vezes, o pessoal tá falando aqui no Zoom que eu tô sem som. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Recording stopped. Deixa eu ver se eu consigo restabelecer. Eu vou sair e entrar de novo. Pessoal do Zoom, se conseguir me falar no chat, por gentileza, se o som voltou, eu agradeço. Senão eu desconecto e conecto de novo, porque eu brinco que com a tecnologia nada melhor do que a gente reiniciar e retomar. Deixa eu ver aqui. Vamos tentar sair e entrar de novo para ver se ele vai. Consegui entrar de novo. Já vou pedir para o pessoal, por gentileza, só me sinalizar se o Zoom estabilizou o áudio ou não. Ele está carregando aqui e a gente já dá continuidade. Recording in progress. Compartilhar de novo a apresentação para que vocês consigam visualizar o que eu estou falando. Pessoal do chat do Zoom, se puder só me sinalizar, por favor, se o volume voltou, se vocês conseguem me ouvir, eu agradeço.
Bom, então como eu estava falando para vocês, então eu estabeleci conexão, consegui identificar problema, entreguei uma solução, é só nesse momento que eu vou apresentar o preço. Por quê? Porque todo o meu processo de venda efetivamente, o pessoal aqui do Instagram também está falando que o meu som às vezes fica com a voz lenta, né? Pessoal, já me falaram a respeito disso. Me parece que essa é uma questão do Instagram quando a gente está falando utilizando Android, o sistema de Android. Então ele dá esses delays na voz, onde a gente fica com aquela voz meio robotizada, né? Fica mais devagar. Até por isso que nós estamos usando essa estratégia de fazermos juntos no Zoom para não termos esse problema. Mas se ficar difícil de entender, me fala, porque eu sei que eu já falo rápido, então às vezes com esses delays aí fica um pouco mais difícil de conseguir entender o que eu estou falando. Então, voltando aqui, pessoal, só na etapa final que eu vou trazer o preço do meu produto ou do meu serviço, porque aí eu já fiz todo o processo de convencimento. Então, a gente precisa que toda a jornada de atendimento do meu cliente seja uma jornada conduzida, né? Desde o primeiro momento, onde eu faço o primeiro contato com esse cliente, seja presencial, seja virtual, seja da forma que ele acontecer, que eu conduza esse cliente ao longo, né, do período de relacionamento que eu tiver com ele. E um grande erro que as pessoas cometem é de abandonar o cliente depois do processo de venda. Tem uma parte que a gente fala dentro de marketing, que é o custo de aquisição de cliente, né? O quanto que me custa para conseguir trazer aquele cliente para dentro de casa e de fato efetivar uma venda. E a gente comenta que o cliente, entre aspas, obviamente, mais barato que a gente consegue ter é aquele cliente que já é nosso cliente, né? Então, quando a gente consegue fidelizar um cliente e fazer com que ele faça uma recompra de um produto nosso, é o melhor dos mundos em termos de custo de aquisição desse cliente. Porque eu não precisei investir em novos marketings, né, em novas estratégias para conseguir trazer esse cliente para dentro de casa. Então, é fundamental que a partir do momento que realizei a primeira venda, eu continue dando assistência para esse cliente, eu continue entendendo como que foi a experiência dele comigo, o quanto que ele ficou satisfeito com o meu produto ou o meu serviço. E tem um grande tesouro aí que é exatamente essas pesquisas e esses feedbacks, porque elas trazem para a gente pontos fundamentais de melhoria. Onde que talvez eu esteja errando, que eu não esteja enxergando, que eu preciso melhorar. Então é fundamental que a gente acompanhe esse cliente mesmo depois da venda executada. Quando a gente fala de comercial de uma forma um pouco mais macro, não só do processo de vendas, é importante que para quem é empreendedor ou para quem está almejando aí abrir um negócio, tenha muito bem definido, tanto para si quanto para a sua equipe, as suas políticas comerciais, né? Então, além do estabelecimento dos preços pelo produto ou pelo serviço, quais são as condições de pagamento que eu aceito, né? Quais são as formas de pagamento, se eu parcelo ou não parcelo, se eu trabalho com cartão, se eu não trabalho com cartão, como que isso funciona. E também entenda isso dentro do meu fluxo de caixa. Tem muitas pessoas que me perguntam o que é o fluxo de caixa, né? Existem algumas pessoas aí que falam, mas a minha empresa no final do mês dá lucro, eu sei que entra mais dinheiro do que sai, por que eu passo o aperto durante o mês inteiro? Fluxo de caixa, de uma forma muito simples, falando aqui para vocês, é o movimento do dinheiro ao longo do mês, né? Então é aquele processo de entrada e saída que eu tenho que sempre ter saudável. E aí muitas vezes é isso que justifica o sim ou não para quando eu falo se eu trabalho com pagamento parcelado ou não, se eu aceito parcelar uma venda ou não, se eu só aceito receber à vista. É exatamente fazendo essa análise e esse entendimento do fluxo de caixa. O ideal é que o dinheiro entre antes do dinheiro sair. Só que no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e a gente às vezes tem prazos de pagamento, por exemplo, dos meus fornecedores antes do prazo de recebimento que eu vou ter, né, do dinheiro desses clientes. Então é fundamental que a gente tenha muita clareza, e aí eu já puxo um gancho para a gente falar aqui a respeito do... Você sabe, né, com clareza algum momento do sim e do não? Porque é muito comum também quem está começando agora falar sim para tudo, né? Então, eu não posso perder cliente, eu não posso perder venda, então se o cliente pediu para parcelar, eu tenho que falar sim, se o cliente pediu desconto, eu tenho que falar sim, se o cliente pediu prorrogação de prazo, eu tenho que falar sim. Só que não é assim que as coisas funcionam. Primeiro porque muitas vezes o seu fluxo de caixa não sustenta
né, que você abra essas regalias, que você abra essas opções, assim como também a sua credibilidade, a sua autoridade e todo aquele processo de construção de valor que a gente faz num processo de vendas, ele vai muitas vezes por água abaixo quando a gente fala sim para tudo. Então, de uma forma muito sadia, muito respeitosa, a gente precisa começar a normalizar os nãos, começar a entender também os nãos, né? E aí eu preciso, para isso, ter muita clareza e muito entendimento das minhas margens, até onde eu consigo ir, qual é o tamanho do passo que eu consigo dar, né? E esse processo de venda de valor antes mesmo de venda do produto. A gente fala, e ontem a gente conversou um pouco a respeito de posicionamento de marca. A gente comenta que existem algumas cadeiras que a gente senta como empreendedor, né? Então a nossa empresa, a gente adequa ela em uma cadeira. E a gente precisa ter muita fidelidade a esse posicionamento. E que cadeiras são essas? A gente tem a cadeira, por exemplo, do custo. Existem empresas que a gente conhece que já são tradicionalmente, né, reconhecidas por trabalhar preço, né? A gente tem aí um slogan antigo do Walmart, por exemplo, que falava, né, preço baixo sempre. Então, eles não estão afim de ser diferenciados, eles não estão afim de trazer conforto, luxo, enfim. Você sabe que quando você vai numa loja dessas, você vai encontrar preço, porque eles se posicionam na cadeira de preço, isso é muito claro para todos. Então a gente precisa ter muita clareza de qual que é a cadeira que a gente vai se posicionar. Porque se a gente não tem clareza, nosso cliente muito menos. E aí é onde entra essas barganhas. Então, muitas vezes a gente atende clínicas aí que trabalham com procedimentos estéticos, né, de embelezamento, que tem um posicionamento desde o começo de diferenciação. Então, são clínicas que trazem, né, tecnologias mais avançadas, tem toda uma questão de acolhimento e de experiência do cliente que está sendo recebido. Então, está muito claro que para ela, ali naquele estabelecimento, não é a cadeira de preço que ela vai ocupar. E a gente comenta que existe cliente para todas as cadeiras. Não adianta a gente ficar com aquele vício, aquele conceito que é o preço que vai bater o martelo sempre. Porque nós mesmos, como cliente, quando a gente, né, se posiciona como cliente, nem sempre é o preço que a gente busca. Existem alguns, e a gente falou um pouco ontem sobre valores negociáveis e negociáveis, mas existem alguns valores dentro da vida da gente que a gente não está afim de abrir mão só pelo preço. A gente muitas vezes se propõe a pagar mais caro, mas porque a gente quer ou a segurança, ou o conforto, ou algo que para a gente é importante. Então é muito importante que a gente tenha muita clareza do nosso posicionamento, até para a gente não ficar sambando nas cadeiras, né? Então eu sou uma empresa, por exemplo, que primo pela diferenciação, trabalho com um valor agregado aos meus produtos ou aos meus serviços, e aí chega lá na Black Friday, eu faço uma promoção de arromba e jogo meus preços lá embaixo. É incoerente. E essas informações incoerentes para o nosso cliente normalmente caem aí na questão de descredibilidade, né, de falta de confiança. Então a gente precisa ter uma postura muito retilínea e ser muito coerente com as nossas atitudes. Né? A gente também precisa entender, quando a gente fala aí de política comercial, a respeito das minhas ações de marketing, né? Então, como é que estão as minhas ações de marketing? Eu considero, lá onde a gente falou ontem na precificação, quando eu vou elaborar o preço do meu produto, do meu serviço, eu considero uma margem ali para as minhas ações de marketing? Ou será que eu estou fazendo aquelas campanhas impensadas onde a minha ação de marketing come, né, toda a minha margem aí de lucratividade, porque eu faço sem calcular e sem pensar? Então é muito comum às vezes os clientes chegarem pra gente e falarem assim: ah, mas eu fiz tal campanha, fiz tal evento e foi um sucesso, encheu de gente. Tá, mas vamos sentar, vamos estudar, foi de fato lucrativo? Ou será que você acabou gastando, investindo muito mais do que você rentabilizou, do que você trouxe para dentro de casa? Então é fundamental que isso seja muito bem analisado. E aí, como eu comentei com vocês, o ideal é que o dinheiro no nosso caixa sempre entre antes dele sair. E aí eu tenho alguns educadores financeiros aí que nos acompanham, que podem falar com mais propriedade sobre isso, mas será que não está no momento de eu revisitar os meus contratos com os meus fornecedores, com os meus prestadores de serviço, para ver se eu estou tendo margem, eu estou tendo fôlego, né, para que o dinheiro entre, gire no meu caixa, para que eu possa pagá-los? Como eu disse, nada adianta, por exemplo, eu vender a prazo para receber do meu cliente daqui 30 dias, mas eu ter com os meus contratos, com os meus fornecedores, às vezes, pagamento à vista, e ainda não tenho um caixa saudável o suficiente para poder, né,
de fato executar esses pagamentos. Então eu preciso ter essa sincronia entre o que entra e o que sai de dinheiro para que eu tenha uma saúde financeira. E aí, quando a gente fala de vendas, é muito comum a gente falar a respeito dos gatilhos, né? Então, quando a gente fala de Black Friday, por exemplo, que os descontos... Ixi, o pessoal tá falando que tá sem som. Tá sem som aqui no Instagram também ou tá sem som no Zoom? Se vocês conseguirem me falar, por gentileza. Eu sei que o Zoom, o pessoal já tinha falado do som, mas eu achei que tivesse normalizado. Instagram tá normal. Fala pra mim, pessoal, tá? Conseguem me ouvir? Só dar um segundo para as questões técnicas a gente ajustar para que fique bom para todo mundo. Vamos ver. Bom, se não tiver normalizado, me sinalizem aqui que a gente mexe de novo e vê o que está acontecendo. Mas como eu estava dizendo, agora sim? Então tá ótimo. Falando nisso, Char, parabéns, sei que hoje é seu aniversário, espero que tenha sido um dia muito feliz, de muita festa aí para você, que Deus te ilumine sempre. Bom, falando sobre gatilhos, né? Por que a Black Friday, né? Hoje em dia já não faz mais tanto sucesso, porque as pessoas já acabaram dando uma distorcida no grande significado dela, né? E aí muita gente até chama de Black Fraud, né? Mas qual que era a proposta da Black Friday? É você criar um senso de urgência, né? Você tem que comprar naquele dia porque as promoções são restritas àquele momento. Então existe uma série de gatilhos que a gente trabalha com vendas exatamente para trabalhar o inconsciente, subconsciente das pessoas, para que desperte a ação de compra, né? Então tem a questão de escassez, não é à toa quando a gente vê lá, só tem mais uma vaga, só tem tem 4 pessoas online e às vezes a gente vai comprar viagem, né? E tem 4 pessoas online nesse momento e só existe mais um pacote disponível. É exatamente para ir gerando na gente aquela sensação de urgência, de escassez, de eu preciso comprar antes que os outros comprem. Outro dia eu estava comentando, não sei se é do conhecimento de todos, para mim foi uma grande novidade. E eu não sei o quanto é verdade, mas eu achei bastante inteligente e eu sempre compartilho isso. Me contaram que a Red Bull, quando entrou no mercado e era desconhecida, as pessoas ainda não tinham o hábito de consumo de energético e tudo mais, desse tipo de bebida. Como era uma grande novidade, o que a estratégia de marketing da empresa fez? Eles distribuíram, né, acabaram disparando aí uma série de embalagens vazias nas lixeiras da cidade. E aí o que acontecia? As pessoas não conheciam aquela bebida, mas viam grandes embalagens nos lixos e falavam, nossa, então tem muita gente tomando, deve ser algo bom, deixa eu experimentar também. Então são esses gatilhos subconscientes que a gente consegue trabalhar nos processos de vendas que muitas vezes acabam nos auxiliando. Então tem a questão de escassez, urgência, prova social, autoridade, reciprocidade, analogia, histórias de sucesso, curiosidade, garantia de satisfação, né? Quantas vezes a gente não vê, você tem 7 dias para experimentar, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. É exatamente para te despertar essa segurança de que não, se ele garante 7 dias, significa que muito provavelmente eu vou gostar, então eu vou comprar, eu me sinto mais segura para isso. Então tem uma série de gatilhos que normalmente a gente, quando faz um processo de consultoria com uma empresa, a gente vai entender quais que fazem mais sentido para você trabalhar e qual que é a forma mais inteligente de você acionar. É lógico que você não vai usar todos eles de uma só vez, em uma só campanha, mas você consegue ir temperando e utilizando eles a seu favor. E aí muita gente me pergunta, né, como é que eu faço para desviar das objeções, né? Qual é a técnica de contorno de objeção? E eu sempre comento que a técnica de contorno de objeção mais eficaz é você evitar que ela aconteça. E como que eu consigo evitar uma objeção? Como eu falei lá anteriormente, né, se a gente segue aquele ciclo, né, de conexão, problema, solução, para só então apresentar o preço, muito provavelmente o nosso índice de objeção já começa a cair, porque como eu comentei, a gente já fez todo o processo de venda e já conduziu o cliente
para depois apresentar o preço. Se a gente já chega logo de cara apresentando o preço, a gente não fez processo de convencimento nenhum. Para ele só está pegando aquela informação, né, individualizada, isolada de preço e comparando com diversos concorrentes que eu tenho aí no mercado. Então é muito mais fácil ele colocar objeções, né? Ele ainda não entendeu o valor do meu produto. Então eu sempre falo isso, se a gente faz um processo conduzido, ele já sabe quem eu sou, ele já sabe o que eu tenho a oferecer, eu já sei o que é importante para ele, o que eu preciso mostrar para ele que eu tenho de diferencial, eu já entendo por que ele está procurando por esse serviço, então é muito mais difícil de que ele faça as objeções. E ainda assim, existe uma técnica, existe uma série de técnicas, na verdade, que a gente pode ensinar ao nosso time de vendas, ao nosso time de atendimento, para o desvio de objeções. E a principal delas que eu sempre falo é evitar o embate. Nós, seres humanos, né, somos muito responsíveis muitas vezes, né? Então, assim, acontecem as coisas, a gente já responde, a gente já rebate. E é comum também que a gente perceba pessoas que trabalham com público, com clientes, nessa mesma abordagem, né? Então, às vezes fala, é muito caro. Mas não é muito caro, é isso? Não, primeiro de tudo, não contradiz. Se ele diz que é muito caro, é porque para ele ainda ele está enxergando de que é muito caro. Então não adianta você responder, não é muito caro. Para ele é. Então você precisa fazer alguns movimentos que contornem e conduzam ele a mostrar o que você quer que ele veja. E aí a gente sempre, nos nossos processos de consultorias, a gente também desce mais no detalhe, vai entender qual que é o perfil de objeções que os clientes costumam receber para a gente poder orientar a condução mais correta. Passando para outro pilar do empreendedorismo, a gente conversa também sobre processos e métodos. E muitas vezes quando a gente fala de processos e métodos, é muito comum as pessoas torcerem o nariz, né? Então, é aquela coisa chata, é aquela coisa burocrática, é aquela coisa que dá trabalho. Normalmente é isso que a gente escuta quando a gente fala de processos e métodos. Mas a gente precisa entender que os processos e métodos são fundamentais, são, na verdade, o alicerce para a gente estruturar o nosso crescimento. Uma empresa que é desorganizada, que cada um faz o que quer, do jeito que bem entende, muito provavelmente vai ter resultados, né? Dependendo de quem faz de uma forma. Eu lembro que teve um cliente que a gente trabalhou que era muito claro isso. Ele não tinha processos, não tinha métodos estabelecidos, e aí, dependendo da pessoa que atendia o cliente saía com uma impressão sobre a empresa, porque cada um fazia do seu jeito, cada um tinha um tipo de abordagem, cada um tinha uma técnica. Então tinha pessoas que saíam extremamente satisfeitas porque davam a sorte de pegar aquela pessoa que era mais atenciosa, que tinha mais instrução, que tinha mais experiência. Tinha pessoas que saíam extremamente revoltadas porque foram mal atendidas, porque a pessoa não teve paciência, não soube explicar muito bem. Mas por quê? A base estava exatamente na falta de processos, na falta de estruturação. E aí, consequentemente, é óbvio, de treinamento e de implantação desses processos. Então, sempre quando a gente vai falar de processos e métodos, eu costumo dizer, você tem padrões definidos, né? Primeiro de tudo, você sabe quais são as atividades que você executa, né, dentro da sua empresa, e você tem padrões, você tem uma rotina estabelecida para a execução dessas atividades, né? Cada pessoa sabe qual é a sua devida função. É muito comum a gente ter dentro de algumas organizações, e aí quanto menores as organizações e ainda não tão estruturadas, mais comum ainda, pessoas que fazem tudo. E aí quando você pergunta para ela qual que é a função dela, nem ela sabe responder. Porque ela não tem clareza, ela não sabe, ela foi contratada para trabalhar ali, mas ela não sabe ao certo o que lhe cabe, né? Então é fundamental que a gente tenha o que a gente chama aí das descrições de cargos, onde a gente vai falar de cada uma das atividades que são esperadas desse colaborador, a gente tenha isso muito bem detalhado. E hoje em dia, eu tenho muitos clientes que às vezes falam, Raquel, eu não tenho condições de ficar escrevendo, sentar e escrever processo por processo e detalhar e desenhar. Hoje em dia, além da gente ter aí recursos tecnológicos, né, como a inteligência artificial, que facilita muito na execução, a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais didática também, né? Não necessariamente a gente precisa das pastas, dos papéis e daquilo formalizado, mas a gente pode ter isso talvez num formato de vídeo, onde eu posso gravar um vídeo explicando, por exemplo, para minha recepcionista como que eu quero que ela faça o cadastro de um cliente. E aí ela vai seguir o padrão do que eu estou orientando no vídeo. Então fica uma forma mais fácil, às vezes, para quem precisa criar o método, assim como para quem precisa assistir, né?
E é importante que esses métodos sejam constantemente revisados, sejam atualizados, que eu faça uma leitura se eles estão sendo eficazes, se eles estão sendo eficientes, se eu preciso fazer algum ajuste e que eu atualize quando necessário, né? E aí, recorrentemente, eu esteja junto com a minha equipe, treinando, capacitando e orientando. E é fundamental, às vezes as pessoas me falam assim, Raquel, mas o meu empreendimento, por enquanto, sou só eu não tenho equipe, então eu não preciso criar método, porque é sempre tudo do meu jeito. Mas eu acredito que você queira crescer, que você queira que amanhã ou depois não seja só mais você, que você tenha uma equipe, que você alcance resultados maiores. Então, quanto antes a gente for conseguindo estruturar esses processos e já ir criando essa rotina, né? Eu falo que a empresa, quando ela é pequena, ela não precisa ter processos mirabolantes, o básico, mas já deixa estruturado, porque esses processos vão crescendo junto com a empresa, fica mais fácil da gente ir adequando do que chegar lá na frente e precisar organizar a casa toda. Quando a gente fala um pouco, né, de recursos humanos e gestão de pessoas, é óbvio que aqui abre margem a um universo onde acho que a gente poderia fazer um mês aí de lives e aulas falando sobre esse tema, mas enfim, a minha intenção, como eu disse aqui no início, é dar uma pincelada em alguns assuntos e despertar alguns pontos que façam sentido para que vocês possam ir atrás de estudar, de se aprofundar mais. Então, o que eu queria falar a respeito aqui hoje é sobre lidar com equipes, né? Então, o importante é que quando eu trabalho com equipe, é que cada um entenda qual é o seu papel dentro do time, né? Como eu comentei, não adianta nada aquelas pessoas que estão perdidas e não sabem nem o porquê elas estão ali, qual que é a responsabilidade delas. Então, como que eu vou cobrar desempenho ou cobrar qualquer tipo de coisa se a pessoa nem sabe o que é esperado dela? Então, é fundamental, né? Como a gente estava falando de processos, que a gente tenha muito claro. Então, eu estou contratando uma pessoa, eu espero que ela execute isso, isso e isso, que fique muito claro para mim que estou contratando, como para a pessoa que está sendo contratada também, né? O que é esperado dela. E aí a gente tem falado muito hoje sobre motivação, né? Será que a minha equipe está motivada? E até recentemente eu defendi um trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação que eu fiz, onde o tema de discussão foi exatamente esse. Quais são os agentes motivadores hoje para o meu trabalhador? É óbvio que muitas pessoas trabalham, se não todas, pelo dinheiro, né? Mas não é só isso, né? A gente não trabalha só pelo dinheiro. O que mais motiva, né? Então, será que essa minha equipe está recebendo essa motivação que é necessária? E tem alguns estudiosos que defendem que a motivação ela é intrínseca, que ela parte de dentro de cada um e isso é pertinente a cada um. Só que já existem estudiosos que confrontam isso e que mostram claramente que você consegue estimular isso, que você consegue alimentar isso, que você consegue potencializar isso. Então, o quanto nós, como líderes, estamos olhando para as nossas equipes e estamos trabalhando em função de que elas estejam motivadas, né? É fundamental que a minha equipe entenda que ela é parte dos resultados. Como eu comentei ontem, né, que o nosso slogan da Lotus é desenvolver as empresas, gerar resultados e tudo mais, mas através do quê? Do impacto e do desenvolvimento de pessoas, porque são as pessoas que vão trazer o resultado ele não vai acontecer por si só. E é fundamental que a minha equipe entenda e tenha clareza sobre isso, que ela não veja como uma coisa distante, né? Que é muito comum hoje em dia as empresas entenderem, as equipes entenderem que tem o líder, o resultado cabe ao líder e muitas vezes eu estou isento ao resultado. É óbvio que não. É parte da minha função e do meu papel contribuir para o resultado, assim como ser reconhecido por isso, né? Mais uma vez a importância dos treinamentos orientados, né? Sempre frequentes. Eu brinco em casa com o meu filho que não tem habilidade que não possa ser treinada, né? Graças a Deus o ser humano tem essa característica onde a gente pode, eu falo que é um livro aberto, a gente pode escrever qualquer coisa nele. Então, por mais que eu não jogue futebol, se eu colocar na minha cabeça que é isso que eu quero e começar a treinar a partir de hoje diariamente, pelo menos um pouco melhor do que eu sou, eu vou ficar, né? Então, é fundamental que a gente tenha sempre esse hábito e esse exercício do treinamento, da capacitação. E aí é importante também que eu abra espaço tanto para dar feedbacks e dar, né, retornos e fazer com que a equipe entenda qual é o meu olhar sobre ela,
mas também abrir espaço para que eles criem, né? Para que eles sejam criativos, para que eles possam ser críticos também, que eles possam dar opinião, contribuição. Esses dias eu estava conversando também com um empresário e a gente estava falando exatamente sobre isso, de que nada adianta a gente fazer um processo seletivo, né, reservar uma parte do budget ali para uma determinada criação de uma vaga, contratar o melhor funcionário possível para aquela destinação daquela vaga, para execução daquela tarefa, se eu não der espaço para ele executar, para ele trazer ideias, para ele criar. De que adianta eu trazer o melhor funcionário e obrigar que ele faça exatamente as coisas que eu acredito que tem que ser feita, que eu acredito que sejam certas, né? Então é fundamental que nós como líderes aprendamos de alguma forma a abrir um pouco mão do controle, né? A gente tem discutido muito a respeito de lideranças tóxicas e eu tenho percebido que essa toxicidade da liderança muitas vezes está muito associada ao excesso de controle. Então, quanto mais a gente conseguir confiar, né, e deixar que o outro também participe e execute, é óbvio, dentro de regras, de normas, de valores, mas que ele crie, né, mais certamente a minha equipe vai se sentir engajada, vai se sentir parte, né, e aí eu consigo fazer um processo de retenção de talentos. E aí é óbvio que é fundamental que a gente tenha políticas, né? Políticas de carreira, políticas de crescimento, porque nós seres humanos somos seres muito ansiosos, independente do grau de ansiedade de cada um tem a sua ansiedade. E a gente sempre está vivendo hoje olhando para o amanhã. Então é fundamental que os membros da minha equipe enxerguem o amanhã deles junto comigo, né? Então, o que eu espero deles, o que eu tenho de planos para eles, a minha empresa crescendo, para onde que eles irão, o que eles, né, terão de oportunidade aqui dentro. Então é fundamental que a gente tenha sempre esse processo de acompanhamento e de expectativa. E dedique de fato um tempo para olhar para esse time, né, e cuidar desse time. E aí, falando um pouquinho então de financeiro e contábil e fiscal, que é o último dos pilares que ficou faltando a gente trazer para essa nossa conversa, é fundamental que a gente faça certo desde o começo, desde pequeno. Como eu disse, com os processos, depois conforme a gente cresce, fica mais fácil de trazer, né, os hábitos e a cultura do que estabelecer processos novos, hábitos novos. Então, a questão de emissão de nota fiscal, de estar em dia, né, com os compromissos fiscais, isso tem que ser desde sempre. Desde que eu pense em abrir um negócio, eu já tenho que tentar estudar e estruturar qual a melhor forma disso acontecer. Mas isso tem que acontecer. É importante que a gente sempre olhe para as nossas finanças diariamente e que a gente tenha o quanto antes possível a separação do que é meu, pessoa física, e do que é da empresa. E no começo é muito comum que o dinheiro que entra na empresa a gente já migra para a pessoa física, né? Porque é o nosso salário, é o nosso ganha-pão, é como a gente consegue se sustentar. Mas o quanto antes a gente for conseguindo implantar um processo de independência para que a empresa tenha a conta dela, né, o planejamento financeiro dela e a minha vida financeira, pessoa física separada, mais saudável e mais probabilidade de crescimento da empresa. Então, a começar, eu sempre oriento, né, principalmente para as meninas que estão comigo no programa Elas por Elas, começa já fisicamente, abrindo uma conta separada, onde a empresa tem a conta bancária dela, pessoa jurídica, você tem a sua pessoa física. Tente já o quanto antes estabelecer um prolabore, para que nem tudo que caia na empresa você transfira para o seu consumo como pessoa física. Para quem não sabe, prolabore nada mais é do que o salário, né, do sócio, do dono da empresa. Então, para que você consiga começar a entender daquele valor que está entrando na empresa, o quanto que você pode tirar que é saudável tanto para você se sustentar, mas saudável também para a empresa conseguir sobreviver. E aí, num começo, normalmente, como eu disse, é muito comum que seja o seu prolabore, seja basicamente o faturamento da empresa. Mas é fundamental que você vá, com o tempo, desmamando isso, né, e consiga separar. Por isso que muitos empreendedores, no começo das suas carreiras, é muito comum que às vezes tem um duplo vínculo, né? Então, eu trabalho meio período em tal lugar e paralelo a isso eu estou criando, montando, planejando meu negócio. E aí, como nós falamos ontem, é fundamental que você estruture isso no seu plano de negócios, né? Que você saiba, tenha consciência do quanto que você vai poder depender da empresa e por quanto tempo você vai conseguir sustentar essa dependência. Então, é fundamental que a gente olhe com muita clareza para isso.
E aí a orientação que eu sempre dou é terceirize o que você não soubesse fazer, né? Então tenha com você, seja um advogado para te dar suporte jurídico, seja um escritório de contabilidade para te dar assistência contábil, fiscal, seja um processo de consultoria, alguém que vai te guiar, te conduzir, né? E cada vez mais, como eu disse lá a respeito do líder e do controle, aprenda que nem tudo está no seu controle, nas suas mãos. O quanto antes a gente conseguir ir delegando as atividades, repassando para que outras pessoas executem, lógico que sob a nossa orientação, nossa supervisão, mas que você vá conseguindo, né, tirar das suas mãos tudo, você vai perceber, como eu digo em uma das palestras que eu faço, que empreender pode ser leve e humano. É muito comum eu conversar com empreendedores que estão nas fases iniciais e eles se sentirem extremamente sobrecarregados, cansados, muitas vezes frustrados, porque achavam que o empreendedorismo traria a liberdade que eles almejavam, e trará a longo prazo, não de forma imediata. E quanto antes a gente conseguir, né, ir se desprendendo nesse sentido, de conseguir delegar funções, de entender que nem tudo que eu faço é certo, do meu jeito é certo, mais leve esse processo vai ficando. E aí agora eu gostaria de pedir licença para vocês para fazer 2 convites. Então nós finalizamos o conteúdo que nós tínhamos aqui a respeito de empreendedorismo. Então ontem e hoje nós conseguimos dar uma pincelada aí nos principais pilares de empreendedorismo. Se vocês não conseguiram assistir o conteúdo de ontem, tá gravado, seja aqui no Instagram ou seja lá no nosso canal do YouTube, que é o lotus.gestão, então vocês conseguem assistir. E como eu disse, aqui a nossa proposta era passar de uma forma mais superficial para que vocês tivessem conhecimento, tivessem contato e despertassem para conhecerem e aprofundarem mais. Às quintas-feiras, a gente tem executado lives todas as quintas-feiras, das 21 às 21h30. A gente tem feito essas lives de 30 minutos, que é exatamente para tentar entregar conteúdo de qualidade para vocês, mas não sobrecarregar o tempo que já é tão escasso de cada um. A gente sabe que à noite normalmente tem as questões de atividade de casa, às vezes tem gente que ainda traz trabalho para casa, aí tem filho, tem todas essas questões para administrar, então a gente não vê muito sentido de fazer lives muito extensas, para que sejam bem objetivas e curtas e efetivas. É isso que importa. Então fica o meu primeiro convite aqui para você que se interessou, que gostou, que quer entender mais, que quer se aprofundar mais. Nas lives a gente tenta fragmentar um pouco mais, então cada uma das lives tem o seu tema destinado, e aí a gente entra mais profundamente, entra mais no detalhe, fala com um pouco mais de calma. Eu costumo trazer para essas lives também convidados, que são aí expertises nos assuntos que a gente vai discutir. Então até já faço um spoiler aqui para a semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, eu vou ter grandes 2 figuras comigo, que é o Leonardo e o Guilherme. Eles são fundadores da Prime. A Prime é uma empresa de automação residencial, então eles vão trazer um pouquinho da história deles, todas as dificuldades que eles tiveram nesse começo, o que eles precisaram superar, como eles fizeram isso. Então vai ser bem bacana para quem está aí querendo começar, ou que está começando, que está inseguro. Eu acho que vai ser um grande motivador aí para vocês. Então fica o meu convite para estarem comigo aí todas as quintas-feiras, das 9 às 9h30. E o segundo convite que eu queria fazer para vocês é que agora em fevereiro nós estamos lançando as novas vagas do programa Elas por Elas. E o que é o programa Elas por Elas? O programa Elas por Elas é um programa feito baseado num sentimento, numa sensação, num propósito meu particular de auxílio entre mulheres, né? Da gente conseguir se ajudar de alguma forma. Eu tenho falado muito nas minhas postagens sobre sororidade. Essa palavra ficou muito famosa depois lá do Criança Esperança, onde juntou-se Xuxa, Angélica e Eliana e elas falaram sobre isso. Mas de uma forma muito simples e muito prática, nada mais é do que a união entre as mulheres. Não tem essa de que a gente precisa superar fulano, ciclano, a gente vai conquistar o mundo, não é isso. Mas é simplesmente a gente olhar de uma forma muito genuína e muito honesta e sincera umas para as outras e entender no que a gente pode se ajudar, no que talvez a gente consiga esticar a mão e auxiliar a outra. Então essa é a proposta do programa Elas por Elas, é um programa desenvolvido exclusivo para a participação de mulheres, né, que querem empreender ou que já empreendem, mas se sentem inseguras, querem entender melhor sobre alguns conceitos, querem muitas vezes aí criar independência, autonomia, porque às vezes dependem de outras pessoas porque não têm segurança em determinados assuntos. Então esse é o objetivo do nosso programa. Ele consiste em 6 encontros de consultoria
online, onde eu faço integralmente esses 6 encontros com cada uma das empreendedoras. É um programa individual, onde a gente vai falar dos problemas e das dificuldades do seu negócio. Então é algo muito personalizado, por isso que a gente faz de forma individual. Então a primeira reunião sempre consiste numa avaliação, onde eu vou entender o caso, né? Vou entender o seu negócio, o seu objetivo, quais têm sido as suas dificuldades. Vou elaborar um plano estratégico para a gente poder trabalhar dentro da nossa consultoria. Então, a nossa segunda reunião é a apresentação desse plano, onde eu vou te mostrar quais são os pontos que eu entendo que são necessários que a gente trabalhe, e aí juntas a gente vai construir se faz sentido ou não. A partir de então, a gente faz 3 encontros, onde a gente, nesses 3 encontros, vai fazer os momentos de implantação. Então, eu vou te entregar ferramentas, técnicas, a gente vai discutir ideias, vai discutir projetos, vai falar de concorrente, a gente vai bem a fundo dentro do seu universo. E aí depois a sexta reunião, a última, é um encerramento onde a gente faz uma recapitulação de tudo que foi dito, pega um ponto ou outro que talvez, né, tenha fugido, não tenha sido falado. É muito comum que às vezes durante esse processo algumas coisas mudem, então nesse último encontro a gente consegue aí fazer os ajustes de rotas e muitas vezes considerar assuntos que a gente não tinha considerado inicialmente. E tem sido bastante efetiva. A gente tem tido resultados muito interessantes com grandes mulheres aí que estão despontando, que participaram do programa com a gente. Normalmente, esse conjunto de consultoria de 12 horas, ela costuma custar no mercado aí aproximadamente R$ 1.200. Para o programa Elas por Elas, a gente faz um valor, não é promocional, não é só agora, é o valor do programa, que é um valor com 50% de desconto, que é exatamente para cumprir esse propósito da gente poder se unir, se ajudar e uma olhar pela outra. Então, para quem tiver um interesse, pode me chamar aqui no direct, pode me chamar no WhatsApp. A gente fala que a gente está com as inscrições abertas, por quê? Não que seja formado turma, mas a gente tenta centralizar os inícios sempre juntos, para que esse desenrolar do cronograma aconteça da mesma forma para todas. Até para a gente poder se organizar aqui internamente, a gente não ter, às vezes, uma pessoa que está na avaliação, a outra pessoa que está no fechamento. Então, a gente começa as turmas juntas, as pessoas interessadas juntas, e apesar de serem reuniões individuais, a gente vai seguindo isso junto. Então, agora, né, para o final de fevereiro, a gente tem o início aí de uma nova turma, a gente já tem mulheres que estão inscritas aguardando esse início juntos, e a gente estava aguardando a finalização dessa aula para a gente poder fechar essa turma de fevereiro e a gente começar aí com esse cronograma. Então, fica a minha mão estendida para quem precisar de ajuda, precisar de suporte, eu estou à disposição, seja através do programa Elas por Elas, seja através dos nossos programas tradicionais de consultoria, onde a gente atende tanto homens, empresários, como mulheres, como sócios, como casais. É muito comum a gente acabar trabalhando com todos os universos, dentro dos portes das empresas mais diversos possíveis. E também as nossas lives de quinta-feira, para quem tem interesse pelo assunto de empreendedorismo, a gente sempre está trazendo algum tema aí para que a gente possa discutir e agregar conhecimento. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui nessa noite de sexta-feira comigo. Fica aqui os nossos contatos para quem está no Zoom, tem aí o nosso telefone, o nosso e-mail, tem aqui o Instagram. Eu fico super à disposição, se eu puder contribuir de alguma forma, sempre deixo o meu convite para vocês contarem comigo. Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem todos com Deus. Obrigada!